Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira nos traz o título O Testemunho de Maria. Essa Maria era aquela Maria que foi libertada por 7 demônios. Ela vivia uma vida de um tormento espiritual terrível. E esse testemunho, irmãos, ele é muito forte e enfático nos 4 evangelhos. Jesus mesmo, no capítulo 26 de Mateus, e o verso 13, descreve assim: E onde quer que as boas novas sejam anunciadas, por todo o mundo o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Ou seja, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João deixou relatado, mas Mateus descreve com muita convicção. Nunca mais deveria se esquecer do ato que ela fez e qual era a importância daquilo. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas deixam para elogiar ou reconhecer a grandeza de alguém depois que as pessoas morrem, depois que os seus ouvidos não podem mais ouvir, depois que os seus olhos não podem mais contemplar, e depois de que a boca não pode mais agradecer ou reconhecer do bem que foi feito. Embora Maria tivesse um propósito inicialmente contrário ao que Jesus queria, e Ellen White chega a enfatizar que Maria não sabia o verdadeiro significado do que ela tinha feito, porque ela tinha a crença de que Jesus seria coroado rei pouco tempo depois. Só que a sua coroação seria em glória por nossa causa, em prol de sua morte, em prol de sua ressurreição. Então Jesus fez uso daquela crença de Maria para dar um significado bem diferenciado. Um ponto que merece consideração. Qual foi o motivo daquela refeição? Vamos dizer, daquela festa que houve ali. Porque, de acordo com os estudiosos, algumas semanas antes, Jesus tinha terminado de ressuscitar Lázaro, ou seja, tinha causado um maior, podemos dizer assim, de todos os milagres, porque depois de 4 dias de morto, já cheirando mal, Jesus então ressuscitou aquele homem. E, lamentavelmente, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 12, é descrito que muitos que estavam ali queriam matar Jesus e também a Lázaro, por conta daquilo que ele fez. Porém, aquele ocorrido não foi na casa de Lázaro. Embora fosse na mesma região, próxima região, o ocorrido ali foi na casa de Simão. E o próprio Evangelho de Mateus descreve onde foi aquela casa. Alguns estudiosos descrevem que houve 2 momentos daquela ceia, um em um lugar, o outro em outro lugar. Mas, particularmente, eu acredito que aquilo foi no mesmo ambiente, tá? Tudo aquilo que aconteceu foi na casa de Simão. E por que lá? Ellen White chega a descrever, e inclusive alguns comentaristas também confirmam isso, que o Simão, irmãos, era o leproso, aquele que tivera sido acometido de lepra, e ele convidou a Jesus para dar um culto de ação de graça. Alguns falam assim, aquele culto foi para o próprio Lázaro ter sido reconhecido ou agradecer a ele pela sua volta à vida. Mas é bem mais claro considerar que o propósito daquela ceia tenha sido por causa de que Simão fez um culto de agradecimento, vamos dizer assim, um culto de ação de graças, pela cura que Deus tivera, que Cristo tivera lhe dado, através da doença que ele tinha, no caso, ele era leproso, e Jesus restaurou. Então ele fez ali um culto de ação de graça. Ellen White chega a chamar daquilo ali como a festa de Simão. E o autor da lição aqui também usa a mesma expressão com esse título, a festa de Simão. Então, assim, Jesus estava em um ambiente festivo, um ambiente de reconhecimento e agradecimento, e aqui fica para você a mensagem. O que tiver, irmãos, de agradecer a Deus, agradeça pelo que Ele fez por você. Muitas vezes pedimos muitas coisas, e quando recebemos, o nosso grau de correspondência e agradecimento é bem inferior à intensidade do pedido do qual foi feito. Aquela mulher sofria muito, mas sofria muito mesmo. Ela juntou todas as suas economias e comprou um perfume muito caro, que custava assim, um salário de quase que 1 ano de serviço. E agora, com alegria no coração, ela vai de maneira bem sigilosa até Cristo, lava-se os seus pés com as suas lágrimas, juntando até então com o unguento, e aquele perfume, uma especiaria muito aromática, muito forte. Todos então olharam, e aqui eu queria trazer uma mensagem para vocês final. Judas, que estava presente, embora você vai encontrar no Evangelho de Mateus dizendo que os discípulos falavam essa questão. Isso é um desperdício. O Evangelho de Marcos fala que alguns falavam, mas não diz quem eram. O Evangelho de Mateus, perdão, de Lucas, fala que foi um fariseu, disse consigo mesmo. Isso é um grande desperdício.
Mas João enfatiza quem falou realmente. Judas foi o inicial. E não pense, irmãos, que ele estava agindo com boa fé. Ellen White faz um comentário de que Judas era não só um ladrão, como o capítulo 12 de João e o verso 6 enfatiza, mas ele também apropriava várias vezes, por ser o tesoureiro do grupo, ele por várias vezes se apropriava dos bens que, infelizmente, eles deveriam ser utilizados para os pobres, ele sem nenhum tipo de preocupação ou amor para com os pobres, ele subtraía. Então ele era de fato um ladrão. E aqui vem a mensagem. Uma mulher dar tudo para Cristo. Um homem queria subtrair e se apossar de algo para si próprio. É tanto que ele vende Salvador por 30 moedas de prata. Agora, deixa eu terminar dizendo uma coisa para vocês. Nessa história, quem nós somos? Somos aquela mulher que está arrependida e disposta a suplicar o perdão e Jesus o perdoa? Somos o Judas que está pensando simplesmente no bem financeiro e acreditando que esse mundo deve ser levado em consideração ou viver muito bem sem se preocupar com a vida futura? Será que seremos nós um daqueles homens que estavam acreditando ou vendo aquele desperdício daquela mulher e observando ela criticar em seus corações? Quem somos nós nessa história? É algo que deve ser refletido. O testemunho é de Maria. Tanto os discípulos, como alguns, como o próprio Judas, deram um péssimo testemunho. Porque aqui é descrito no capítulo 26, verso 8, como que os discípulos deram um eco à primeira fala de Judas. Ele foi que disse inicialmente, isso é um grande desperdício, e todos foram junto com ele. Mas não tinha em seu coração a essência do verdadeiro sentimento. Eu e você precisamos nos enquadrar, que eu seja, todos queremos ser a mulher arrependida, que passa por tribulações e dificuldades espirituais, está ali aos pés de Cristo. Mas para estar ali, temos que pensar o seguinte, estamos dispostos a devolver tudo, a entregar tudo a seus pés, porque aquela mulher entregou sem reservas toda a sua economia, sem pensar em coisa alguma, e a comprou um perfume e o fez para a honra e glória de Cristo, para mostrar o seu senso de gratidão. Irmãos, nós fomos libertados da culpa do pecado. Nós fomos libertados da condenação do pecado. E em Cristo seremos libertados da presença do pecado. E eu pergunto, como estamos agradecendo por tão grande salvação? Reflita sobre isso. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a podermos fazer valer todo o Teu ensino. E dessa forma, podemos verdadeiramente sermos pessoas com o coração agradecido. Seja com Teus filhos que estão aqui neste estudo de hoje, que o Teu Santo e Bom Espírito trabalhe em seus corações e aumente a sua fé e lhe dê a dádiva de ser testemunhas de Cristo em seus lares, em seus trabalhos, onde quer que eles forem. Dá-nos o Teu perdão e a Tua presença, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero de maneira muito especial aqui fazer um agradecimento à minha irmã Cláudia, lá dos Estados Unidos, onde ela quis dar uma motivada no canal e convidar pessoas para se inscrever. Eu sou muito grato, Cláudia, a você, né, para a honra e glória de Deus, a sua família também, o seu esposo maravilhoso, que também prestou aí um grande auxílio. E eu fico honrado a Deus por vocês. Sabe, irmãos, ela mora nos Estados Unidos. Eu sou daqui de Recife, Pernambuco, no Brasil. Mas quando nós temos amigos para Cristo, é assim que nós vivemos e é assim que nós procedemos. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Cláudia e muito obrigado pelo carinho. E os demais irmãos que se inscreveram no canal. Se inscreveram, já deram ali o seu like nos vídeos anteriores, já fizeram comentários. Deus seja louvado pela sua vida e continue nos mantendo firme até a volta do Senhor. Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.